Oi, tudo bem? Meu nome é Vanessa. Hoje eu vim aqui falar de um assunto muito importante para mim, compartilhar a minha história e algumas informações, responder algumas perguntas que as pessoas têm muitas dúvidas sobre esse tema e eu acho que é muito importante a gente falar a nossa experiência pessoal. Então, eu vou contar um pouco da minha. Eu tenho 31 anos de idade. Eu tenho dermatite atópica desde que eu me lembro, assim, de ser uma pessoa. Desde que eu era pequenininha, acho que com 4 anos começou. Eu já nasci com asma, né? Tinha asma e rinite, e aí depois a dermatite se manifestou. Então, desde sempre eu procurei dermatologistas, sempre estava fazendo tratamento, né, para asma também com inalações. Para pele, eu sempre usei cremes hidratantes, corticoide nas crises, tanto oral quanto injetável, quanto tópico. Então foram muitos tipos de corticoide que eu já usei. Acho que até o ano de 2008 mais ou menos, ou 2008 mais ou menos, eu ainda tinha em casa uma pasta cheia assim de receitas que eu não jogava fora. Aí um dia eu peguei, quis jogar fora, porque falei, o que eu vou fazer com isso, né? Mas eu pensava assim, não, eu vou ir guardando, né, para caso os médicos perguntem, eu posso dizer quais são os remédios que eu já usei, mas chegou um momento que eu tinha tanto que já não fazia sentido e alguns eram bem repetidos, assim. Eu não vou lembrar bem o nome, mas depois eu posso colocar aqui para vocês. Enfim, quem tem dermatite atópica sabe que é muito comum esse tratamento com corticoide. Normalmente a gente chega no médico, a gente mostra a nossa situação, eles falam que tá grave. Bom, pra mim sempre tava grave, sempre tava bem feio assim. Então era sempre necessário. Eles diziam pra mim que era necessário me tirar daquela crise. E eu concordava, claro, porque quem que quer ficar daquele jeito? Não tem como. Bom, quem não tem dermatite atópica, eu vou explicar um pouco como é. É uma inflamação, vamos dizer, uma inflamação da pele. Me corrijam aqui se eu estiver errada, não sei explicar muito bem os termos médicos. É como se a pele ficasse inflamada por algum motivo que a gente não sabe qual é. Mas esse seria a primeira. Deveria ser o primeiro caminho a se pesquisar, né? Quando a gente chega no médico e com um problema de pele, coçando, horrível. O que que eu faço agora? Tipo, vamos descobrir o que que tá acontecendo. Vamos fazer alguns exames, pedir teste de alergia, ver se as vitaminas estão ok, enfim, coisas desse tipo. Esse deveria ser o normal, né? Mas não é. Não é. A gente chega e muitas vezes a gente já é obrigado a usar corticoide, basicamente. É a primeira opção de tratamento pra gente, é isso. E funciona, claro que funciona. A nossa pele fica maravilhosa. Se usa corticoide, nossa, fica tudo branquinho, maravilhoso, lisinho, gostoso, dá pra usar as roupas que a gente quer, dá pra ir na festa. Bom, pelo menos a minha vida inteira foi assim. Eu precisava. Quando eu precisava. Quando eu sabia que eu ia ter algum evento, algo importante, eu ia lá e pedia pro meu médico alguma coisa pra me ajudar. E eu tomava corticoide injetável pra ir nas festas que eu tinha que estar bonita, ou coisas assim, ou eventos, sei lá. É muito triste hoje pensar sobre isso, porque não deveria ser assim. A gente não deveria ter vergonha de esconder a nossa pele. A gente não deveria ter que tomar um remédio pra ficar bonito, pra ir num lugar, sabe? Para as pessoas olharem a gente e a gente ser agradável pros olhos deles. Claro que a gente quer estar bonita. Hoje eu tô aqui, passei um batomzinho, passei um rímel aqui. Eu não passei nenhuma base, porque eu queria mostrar minha pele como ela é e como ela tá agora. Porque eu vou colocar aqui as fotos do que aconteceu comigo esse ano. E eu quero que vocês vejam esse antes e depois e, enfim. É impressionante pra mim quando eu vejo essas fotos, porque se eu não tivesse essas fotos e se eu não tivesse vivido essa história, eu dificilmente acreditaria, assim. Porque, bom, como eu já disse pra vocês, eu usei corticoide a minha vida toda, era o tratamento normal pra nós que temos dermatite atópica. E então, chega um ponto que você começa a achar que aquilo é normal, que você vai ter que viver assim pelo resto da sua vida, que tá ok.
Porque ninguém fala nada pra você que pode acontecer algo horrível, que você pode passar por algo muito ruim. É claro que todo mundo que toma corticoide ou que já tomou, vocês conhecem ou já sentiram na própria pele o efeito rebote, que é volta os sintomas que você tinha um pouco pior. E aí eu falava isso pros médicos, né? Eles falavam assim: ah, não, isso não é isso, não é efeito rebote, não é que voltou pior, é que agora acabou o remédio e a sua pele tá mostrando quem ela realmente é. Eu não discordo, mas eu também achava que o corticoide me deixava pior, sabe? Por exemplo, se eu começava a tratar uma lesão pequenininha aqui no braço, tava feio, não era pequenininho, mas era feio, incomoda, dói, coça, a gente não consegue dormir, a gente não consegue trabalhar, as pessoas olham pra gente com um olhar feio, com nojo. É um negócio complicado, sabe? Não é tipo, ai, tô com uma feridinha aqui, sabe? É um negócio que, enfim, quem vive isso na pele sabe o que eu tô falando e quem não sabe o que eu estou falando, agora eu estou falando pra vocês. Daí tá, feridinha aqui, aí você passa a pomadinha, beleza. No dia seguinte, nossa, tá branco, assim, tudo melhor, bom, sabe? Só que daí você faz o tratamento, né? Tem um jeito correto de se fazer isso. Você toma os comprimidos por determinados dias, vai diminuindo aos poucos, passa a pomada por determinados dias, vai diminuindo aos poucos. Isso cada médico vai poder explicar pra vocês como funciona. E é muito importante, sim, ter acompanhamento de um profissional, porque a gente, no meio disso tudo, sem nenhuma ajuda, é difícil, não tem como. Por muito tempo, os médicos me ajudaram muito, 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 muito. Assim, era pra onde eu tinha que correr, pra onde eu podia correr pra poder me sentir bem ou pedir uma ajuda, sabe? Mas enfim, no final aquilo ficava pior. Depois que eu fazia o procedimento, acabava, ficava pior e voltava, tipo, mais alastrado. Isso era algo que sempre acontecia, mas nunca aconteceu num nível assim, TSW, que eu já vou explicar pra vocês o que que é o TSW. Tá, agora vamos resumir. Eles não acreditavam, assim, quando eu falava, ai, não, eu já não quero esse tratamento. Eu já comecei a perceber, já fazia um tempo, que aquilo não estava dando muito certo pra mim. Que cada vez que eu ia ficava pior. Daí eu tive, assim, fiz outros tipos de tratamento, né? Eu fiz tratamento com. Eu fiz autoemoterapia, que vocês podem pesquisar depois para saber o que que é. Eu não vou explicar, não vou entrar em detalhes de cada um, mas vou citar aqui os nomes. Então, eu fiz autoemoterapia, eu fiz ozonioterapia, eu fiz tratamento. Eu fiz o protocolo Coimbra, não deu muito certo pra mim. Fiz tratamento, o último tratamento que eu fiz, que era o que realmente tinha dado muito certo e que me trouxe uma qualidade de vida muito boa, foi com o imunossupressor. E aí começou toda uma saga, né? Porque assim, resumindo aqui, tive dermatite atópica desde bebê até enfim, até os meus 30 anos de idade, que foi ano passado. E aí, sendo que quando eu tinha uns 26 anos, por aí, eu fiquei boa, assim, espontaneamente, melhorou. Tive um ano bom, sem tomar nada, não sei porquê. Até comentei isso com alguns médicos também. Eu frequentava um grupo de apoio em São Paulo para pessoas com dermatite, né, o AADA. E aí falei isso, e eles falaram: ah, isso pode acontecer, sim, mas normalmente é um tempo e depois volta. E aconteceu isso mesmo, voltou, né? Eu fiquei bem ruim depois quando voltou. Quando eu tinha uns 27 anos, assim, ficou, nossa, muito ruim, muito, muito, muito. Começou a tomar, assim, meu braço, minhas pernas de novo, ficou difícil. E eu usando corticoide e tentando. Eu ia em vários dermatologistas. Chegou uma vez, chegou uma época na minha vida que eu fui. Teve uma semana que eu marquei, assim, sei lá, 3 dermatologistas diferentes pra eu ir, porque eu queria opiniões diferentes, eu queria saber se era aquilo mesmo. Eu tava assim, sabe, desesperada. Eu queria ajuda, eu queria qualquer médico que pudesse me ajudar, sabe? Por isso que eu tentava tantas coisas, testava tantas coisas, mas claro, eu dava um tempo pra aquela coisa funcionar, sabe? Só que sempre acabava voltando. Os tratamentos eram sempre bem temporários, assim, sabe? E hoje eu vejo que muito disso estava relacionado ao meu emocional. Isso é algo que todos, ou quase todos os médicos falavam, mas eles não sabiam explicar muito bem, e eu acho que é importante explicar isso direito pra gente, porque para que a gente entenda de fato que as nossas emoções, elas têm um papel muito grande
saúde, em como isso refletia na minha pele, hoje eu entendo. Mas na época eu não entendia, eu ficava muito brava, sabe? Eu falava assim, nossa, por que que você não tá vendo que eu tô aqui sangrando, que tá aqui tudo aberto, que tô doente? Por que que você tá falando que são as minhas emoções? Claro que as minhas emoções estão abaladas. Olha como tá minha pele. Tá sangrando, tá horrível, eu não consigo viver assim. Como que eu não vou estar mal? Mas era tipo um ciclo que se virava uma coisa assim, sabe? Uma bola. Enfim, tinha muito a ver, sabe? Sim, com as emoções, mas que demorou muito tempo para que eu entendesse de fato como isso se aplicava na minha vida, na minha situação pessoal, eu, Vanessa. Só beber aqui um pouquinho. Então, ficou bem ruim, e aí eu me mudei pra. Comecei o tratamento com um imunossupressor, tipo assim, última. Como uma última esperança, assim, pra mim, sabe? Porque eu fui numa médica em São Paulo e ela falou assim: ah, você já testou isso? Eu falei: não. Ela, tá bom, não perca suas esperanças, vamos testar isso, você vai voltar a ter sua vida, vai dar tudo certo, confia. E eu confiei, assim, entrei nesse tratamento com o coração aberto e durante um ano e meio, mais ou menos, eu fiquei assim, meu, com a pele linda, sem nenhum efeito colateral do medicamento, eu tomava uma vez por semana, né, o medicamento, e fiquei muito bem, assim. Ah, me mudei de país, continuei tomando, fazendo o tratamento, e pouco a pouco parei de tomar, porque esse tratamento não se pode ser feito mais de 2 anos. Algo assim, não sei explicar os detalhes. É, cada um tem que fazer essa pesquisa, conversar com seu médico também. Eu só tô dando aqui a minha experiência. Enfim, não pode se tomar por mais de 2 anos esse tratamento com imunossupressor, tratamento via oral. E aí fui deixando e aí minha pele continuou boa, assim. Fiquei boa por mais uns 6, 7 meses, quase um ano, assim, bem boa. Tava morando em Madrid, tava gostando bastante daquele clima mais seco, assim, mais quente, sabe? Minha pele, não quente, mas menos úmido, sabe? Era calor, mas não tinha muita umidade, então ficava gostoso. Minha pele ficou boa por um tempo ali, e aí eu me mudei pra Barcelona. Aconteceram muitas coisas, assim, no âmbito emocional, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas que hoje eu vejo que também colaboraram para que voltasse a dermatite forte, sabe? Então, ano retrasado, voltou bem forte, assim, a dermatite. E aí foi quando eu comecei a procurar os médicos daqui de Barcelona e comecei os tratamentos de novo com corticoide. E falei, olha, no passado eu fiz tratamento com imunossupressor e deu certo. Será que eu não poderia voltar? Eu também, de novo, tava voltando muito horrível, eu tentei deixar, não acontecia nada, continuava horrível, e aí eu falei, eu preciso de ajuda. E aí comecei com tratamentos pesados, assim, de corticoide e imunossupressor de novo. E fiquei assim quase um ano. E, e foi aí que eu vi que eu não tava melhorando. Eu tava vivendo ciclos, sabe? Fazendo ciclos de corticoide. Aí eu fazia o corticoide, ficava boa, passava 15 dias, voltava tudo pior. E cada vez voltava mais alastrado. E aí começou a ficar assim, em um nível que eu nunca tinha visto antes. Já tinha experienciado algo assim com 13 anos. Eu tive essa experiência, tive um efeito rebote assim bem forte, que parecia muito TSW, mas que foi rápido, sabe? Então pode ter sido algo assim. Foi mais nos braços e nas pernas, ficou bem vermelho. Aí tinha o Uzi, né? Que é aquela aguinha amarela que sai. Ficava com dor, não conseguia andar, mas passou uma semana, melhorou. Dessa vez não foi assim. Cada semana eu tava ficando pior e mais alastrado. E eu falei, meu Deus do céu, eu não posso mais tomar corticoide porque eu acho que isso tá me piorando, não tá dando certo. E realmente não tava dando certo. Tanto é que assim, o último médico que eu fui, dermatologista aqui de Barcelona, ele me passou um creme. E eu pensei que era um creme, sabe aqueles cremes de manipulação? Que não tem remédio nem nada, mas que é algo mais natural, coisa assim? Que alguns médicos no Brasil já tinham passado pra mim no passado. Eu pensei que era algo daquele tipo. Não olhei assim nem nada. A gente confia, sabe? A gente não fica. A gente não, eu. Eu não ficava pesquisando tudo que os médicos passavam pra mim. Isso é um erro. A gente tem que sim conhecer e ir atrás. Conhecer o nosso tratamento, entender o nosso tratamento, né? Não só deixar ali, ah, tá bom, o médico falou, é assim, ponto final. Não.
A gente tem que saber, tem que entender. Se eu tivesse feito isso antes, talvez eu não tivesse passado pelo que eu passei. Tá. E daí eu falei pra ele, olha, ele me passou esse creme. Ele falou, põe no corpo inteiro. Eu passei, nossa, arrasou, ficou ótimo. Falei, muito bom. Mas aí, depois eu percebi que tinha corticoide naquele creme. Era tipo 1%, mas tinha. E era um corticoide de alta potência. Triamcinolona, algo assim. Daí, comecei a perceber que tava dando ruim, ficou pior. E aí eu falei, olha, tá pior. Tá dando alergia esse creme em mim. Eu sentia que dava alergia mesmo, coçava, sabe? Coçava onde tinha, onde, tipo, nem tinha dermatite. Aí eu passava o creme ali e começava a coçar. E aí eu falei pra ele falou, não, é impossível, impossível. Esse creme é pra melhorar a sua pele. Eu também tenho dermatite atópica, eu uso isso. E isso que eu ficava mais impressionada. Ele era uma pessoa que tinha dermatite atópica. Então, a minha confiança nele era assim, nossa, muita. Quando eu nunca tinha achado um médico que tivesse dermatite atópica. Então eu pensei, nossa, ele deve entender realmente, né? Principalmente. Quem tem da pele entende muito. Então, se você estudou pra isso, mais ainda. Muito bom. Só que daí não, ele falou pra eu continuar. E eu continuei, e aí até o ponto onde eu vi que tava tão, mas tão pior que não podia ser verdade o que ele tava falando pra mim. Então eu parei de usar. E parei de ir lá também, porque eu perdi minha confiança nele. Eu falei, eu vou ir lá, ele vai falar pra eu passar mais. Ele já falou uma vez pra mim, tipo, ele já não tinha confiado em mim, sabe? Já tinha me tratado com esse desrespeito, assim. De falar, nossa, você tá te coçando? Vamos ver o que é isso, vamos pesquisar outras formas. Não, continua isso daí que é assim mesmo. Eu não acho isso certo. E aí eu segui o conselho dele e não ficou bom pra mim. E aí foi quando começou o TSW em si. O TSW, em inglês, se chama Topical Steroid Withdrawal, que seria retirada dos corticoides tópicos, que é o corticoide que você passa na pele. Mas eu considero que também vale para o que você toma e porque você passa na pele e para o que você injeta também. Mas a gente tem visto, né? Eu participo de uma comunidade de pessoas onde tem muitos pacientes que passaram por isso e a gente tem percebido que esses sintomas eles também são perceptíveis com nessas outras medicações também, como imunossupressor. E também, principalmente quando é corticoide tópico, né, o que você passa na pele, as pessoas ficam piores. Esse também foi o meu caso. E aí foi isso. E aí começou o TSW em si, que durou um ano. Então, ano passado, nessa mesma data, hoje é dia 31 de dezembro de 2021, eu queria terminar o ano vindo falar isso aqui e agradecer a Deus. Agradecer a Deus, realmente. Agradecer as pessoas que estiveram do meu lado, que acreditaram em mim, que falaram pra eu continuar, principalmente o Maurício, minha família, meus amigos, muitas pessoas que me mandaram, nossa, muitas energias positivas, porque vocês vão ver nas fotos a forma como eu fiquei. Eu nunca tinha ficado assim. A dermatite atópica em si já é horrível. Agora imagina o TSW, né? Vamos chamar de TSW. É como se fosse uma dermatite atópica 1000 vezes pior, assim. É um negócio que tomou conta do meu corpo inteiro. Então isso aqui que você tá vendo agora, a minha pele, assim, isso aqui é como se fosse um milagre. Eu nunca achei que eu ia ficar com a pele boa dessa forma, sem tomar nada. Perdão, sem tomar nenhum medicamento, sem médico nenhum, sabe? Então, deixa eu tomar um. Então, eu vi acontecer com o meu corpo uma coisa incrível, que eu nunca achei que eu ia ver na minha vida. E algo que eu nunca deixei acontecer, porque eu sempre estava muito desesperada. Eu só precisava melhorar. Eu pensava assim, não, eu não aceito ter isso no meu corpo, eu não quero isso. Não quero, eu vou tomar qualquer coisa, eu vou fazer qualquer tratamento, eu vou em qualquer médico. Eu tinha essa mentalidade, sabe? E não tá errado, porque eu tava fazendo o melhor que eu podia. Tava tentando ter um resultado. Tava tentando conseguir o que eu queria, eu não acho isso errado. Mas hoje eu vejo que muitas vezes, eu deixei isso é, ser muito, muito forte, sabe? Então, eu poderia ter, talvez. Não sei o que eu poderia ter feito. Acho que foi inevitável. Talvez tudo tenha um motivo para acontecer, né? Hoje eu vejo que se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não estaria aqui hoje bem.
Eu nunca na minha vida imaginei que eu não ia ter dermatite atópica. Claro, eu acho que eu ainda tenho, sabe? No sentido de assim, se eu for na praia e tomar sol sem protetor solar, o que vai acontecer? Eu tenho a pele sensível, eu tive dermatite atópica a vida toda. Sai umas bolinhas, aí fica ruim. Mas é uma coisa que pega e melhora em 2 semanas, por si só. Não fica naquele nível horrível que ficava quando eu tava viciando a minha pele nos corticoides. A minha pele tava viciada nos corticoides. Eu sinto isso, eu sinto até uma sensação de limpeza, assim, sabe? Porque agora vai fazer mais de um ano que eu não uso nada na minha pele. Só coisas naturais, assim, sabe? Eu faço banhos, eu vou no mar, eu uso cremes hidratantes se eu quiser usar. Não tô usando agora, mas se eu quiser usar, eu uso. Mas não passo nada de corticoide, nada de medicamento, assim, eu tomo pra isso. E durante todo o TSW, o único tratamento que eu fiz foi tirar tudo que era o tratamento. Tudo que era tratamento eu tirei. Eu tirei tudo, porque nada funcionava e tava tudo me deixando pior. E eu juro por Deus que dentro de mim o que eu sentia era que meu corpo queria que eu parasse. Aí eu tô de chorar. Meu corpo queria que eu parasse de fazer aquilo. Ele queria respirar, sabe? Tipo assim, tira tudo. Deixa eu agora me reestabelecer por mim mesmo. E eu deixei, sabe? Eu comecei a ter essa confiança. E isso foi até algo que eu tive assim o respaldo médico também pra fazer isso. Claro, o Maurício encontrou um médico muito legal pra mim. É o Dr. Marvin Rapport. Ele é um dermatologista e ele já fala sobre o TSW há algum tempo, sabe? E muitas pessoas ignoram, assim, as coisas que ele fala. Falam que não tem nada a ver, que não é assim, etc, etc. Mas mais de 5 mil pacientes já passaram com ele e eu sou uma delas. E ele falou pra mim no começo, eu não acreditei, sabe? Ele falou assim: ah, eu sei que você tá passando pelo inferno agora, eu peço desculpas pelos meus companheiros, né, médicos, pelas pessoas que fizeram você chegar nessa situação, eu peço desculpas por eles. As coisas não deveriam ser assim. Gente, ele é muito fofo. Ele me deu, assim, um conforto de que as coisas iam ficar bem. Num sentido que, assim, ou ele poderia estar mentindo pra mim, ou ele poderia realmente confiar naquilo que ele tava falando. Ele falou: eu tenho certeza absoluta, 100% de certeza que você vai ser curada. Você não vai melhorar, você vai ser curada. Ele usou essa palavra, sabe? E é bem foda, é difícil usar essa palavra hoje em dia. As pessoas não gostam, né, disso. E aí eu falei: tá bom, o que eu tenho que fazer? Ele falou: ó, você tira tudo isso, você vai tratar os seus sintomas. Então eu não conseguia dormir, eu tinha muita coceira, eu tinha inchaço no corpo inteiro, meu corpo ficou muito, muito inchado, assim, muito inchado. Meu rosto, meu pescoço, ficava vazando o dia inteiro, eu tinha que tomar uns 5 banhos por dia. Então eu tinha que tratar esses sintomas, essas coisas desagradáveis que eu tive que passar. Como se fosse, como se eu estivesse retirando mesmo uma droga do meu corpo e deixando o meu corpo se restabelecer. Hoje eu entendi, né, vendo o TSW Atlas, que é uma. Vou deixar aqui o link depois pra vocês. Quem quiser dar uma olhada, é muito interessante. Ela explica os detalhes mais médicos, assim, do que realmente acontece com o nosso corpo durante o uso dos corticoides e durante o TSW. Que é basicamente assim: a gente toma um corticoide, ele alivia ali as nossas. Ele como se comprime as nossas veias, né? As nossas veias. Não sei se é assim que fala, gente, desculpa. Comprime ali os vessels. E depois que você tira, é como se ela dilatasse mais do que deveria. E aí, cada vez que eu fui usando, eu acho que ficou muito, 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 muito. Por isso que o corpo ficou tão inchado. Não sei explicar os detalhes médicos, gente. Pelo amor de Deus. Mas eu sei que fica tudo inchado, vive isso, cai ali o uso e fica tudo molhado, molha tudo. É nojento, é horrível, você fica com um cheiro ruim. E você vive assim por meses, não dá pra fazer nada, você não pode se mexer porque dói o corpo inteiro. É uma experiência, assim, uma das experiências piores que eu já passei, mas faz muito tempo que eu queria vir aqui falar sobre isso, eu queria compartilhar tudo isso. Porque, inclusive, foi durante o TSW que eu cheguei num nível de mudar a minha aparência física tanto que eu falei: essa aqui sou eu agora, eu sou agora essa pessoa aqui nova. Não achava que eu ia voltar a ser essa daqui, sabe? Com esse corpo, com essa cara, com essa pele. Não achava. Pensava assim: eu vou ter que aceitar agora que
essa aqui é minha nova pele, esse aqui é meu novo corpo e as pessoas que me amam, as pessoas que me conhecem, elas vão ter que entender que esse é o meu novo eu. E eu também vou ter que aceitar esse novo eu. Então, eu comecei ali um processo de compartilhar pela primeira vez a minha jornada assim com a minha pele, sabe? Abri uma conta lá no Instagram, tsw.healing, só que eu só compartilho coisas em inglês porque eu sentia que a comunidade tinha mais pessoas para conversar, eu queria naquele momento conforto. Só que hoje eu vejo que tem muita gente no Brasil também procurando sobre esse tema e não tem gente falando sobre isso e pessoas que me pedem e eu acho que é a minha obrigação, é minha obrigação como pessoa que fala português vir aqui falar em português, né? A minha experiência para as pessoas que precisam. Porque quando eu precisei, o que me ajudou era ver as pessoas que tinham passado pelo que eu passei e elas melhoraram. O médico falou, você vai melhorar. Eu falei, tá bom, eu vou fazer tudo isso. E às vezes, durante o processo, eu tinha vontade de tomar corticoide, tinha vontade de passar a pomada pra ver se ia melhorar, mas eu sabia que aquilo só ia piorar, sabe? Que talvez ia melhorar um pouco, mas ia piorar cada vez mais, mais, mais. É como se meu corpo não fosse aguentar, sabe? Eu sinto que meu corpo, sei lá, o que ia acontecer comigo se eu tivesse persistido nesse caminho. E que bom que chegou num ápice onde eu vi que não dava mais, não tinha mais pra onde ir. E eu tive que deixar as coisas ali, e pela primeira vez eu tive que deixar meu corpo se restabelecer sozinho. Tive alguma ajuda por uns 3 meses, eu fiquei com esse médico, trocava e-mails com ele, falava com ele por telefone, mas nunca vi ele na minha frente. E ele me deu essas dicas e me ajudou. E foi o que eu precisei para melhorar. E a maior parte do caminho fui eu e o Maurício, os meus gatos junto comigo, todas essas pessoas que também os outros pacientes, né, com TSW, conheci, nossa, pessoas incríveis. É muito incrível você ver o nível que chega a ficar a nossa pele e o quanto a gente consegue se recuperar. É algo incrível que eu nunca achei que eu ia ver. É maravilhoso, assim. Valeu a pena ter passado por isso. Foi algo muito doloroso. Mas eu preferi extrair disso uma grande lição de vida para mim. Uma lição de força, de persistência, de acreditar no seu corpo, de acreditar na sua intuição, assim, de estreitar essa coisa, essa voz que fala pra você, mano, para de tomar esse remédio. E você ouvir, sabe? Você não ficar, tipo, com dúvida do que fazer. E você acreditar naquilo tanto que uma hora acontece. Que uma hora vem. E aconteceu. E não é nenhum milagre. Na verdade, é simplesmente. Gente, já tem, sabe, estudo sobre isso. Já tem, já. Pessoas falando sobre isso. Eu acho que agora cabe à medicina, às pessoas que levam isso a sério, aos médicos que realmente amam a sua profissão, às pessoas que pesquisam essas coisas. Aos pacientes cabe explicar a nossa história e compartilhar o que a gente viveu e nos apoiar como comunidade, né? Como pessoas que partilharam de uma doença e que estão ali se ajudando a superar algo muito difícil. Porque muitas vezes os médicos não entendem o que a gente está passando, eles ignoram a gente e a gente tá. O que a gente precisa é não usar mais corticoide, nesse caso, né? Tipo, dermatite atópica é uma coisa. E corticoide não deveria ser tratamento para dermatite atópica. É algo. Sabe? As pessoas vão ter dermatite atópica por muitos anos. E aí vem o corticoide e faz tudo ficar pior. Como se você tem uma dermatite atópica amena, e aí você chega aos 27 anos, como eu tinha, e você vai em todos os médicos, eles falam pra você que você tem dermatite atópica grave, severa, e que você vai precisar daquilo pra sempre, que você não vai melhorar. E que é normal isso e que é assim, que tem que aguentar. Eu já ouvi tanta coisa, tipo, eu não vou nem entrar em detalhes porque seria um pouco degradante, assim, mas muitas coisas a gente ouve dos médicos, das pessoas, e às vezes tudo que a gente precisa é viver a nossa própria experiência e confiar no nosso próprio corpo e ver até onde aquela estrada vai levar a gente. Porque quando você não tem mais nada a perder, eu não tinha mais nada pra perder. A minha pele ficou inteiramente tomada. Eu falei, mano, eu não vou fazer mais nada. Eu vou deixar, deixa. Meu corpo vai conseguir. Vai ter que dar um jeito, isso vai ter que melhorar. E demorou, ainda tá rolando. Eu ainda tô melhorando, mas
a melhora, assim, é muita. É incrível. Nossa, voltei a ter minha cara, tô muito feliz. Então é muito bom. Eu queria deixar essa mensagem e abrir aqui para as pessoas perguntarem o que elas quiserem sobre TSW, sobre dermatite atópica, o que eu puder responder, o que eu puder ajudar. Eu fico aqui disponível para vocês. E é isso. Acho que eu resumi bem tudo que aconteceu, a gravidade da coisa, a mensagem principal que é tenha fé, tenha esperança na sua melhora, tenha esperança no seu corpo e, e busque, né? Busque conhecer os seus tratamentos, busque médicos de confiança, pessoas que vão realmente te ajudar. Não fica buscando um monte de tratamento. Vai em uma pessoa boa e tenta ir com ela mais a fundo, sabe? Não fica desistindo das coisas como eu fiz. Talvez esse é um erro que eu fiz também, que poderia ter. Entendeu? Eu poderia, muitas vezes, em vez de ter procurado tantos dermatologistas, ter feito algo mais por mais tempo com uma pessoa só. Tive essa experiência também. Tive alguns médicos que duraram mais tempo, mas eu tava sempre me mudando de casa, me mudando de país, me mudando de cidade. E sempre. Mudei algumas vezes. Me mudei algumas vezes e cada vez que você se muda é um médico novo ou médicos novos e a cada vez que fica pior a sua dermatite, o desespero é muito grande. Então, enfim, não fica tão desesperado. Cuida das suas emoções, cuida mesmo. É muito importante procurar um psicólogo, é muito bom. A terapia é maravilhosa. Ajuda muito a gente a entender os nossos sentimentos e por que que a nossa pele está expressando essas coisas dessa forma. Por que que tem que chegar nesse nível, sabe? Hoje eu entendo muito isso. Eu ainda não tô curada, ó, tá foda, tô coçando aqui. Mas já é algo que eu consigo viver e cada vez eu sei que eu vou ficar melhor. Esse é só o começo de uma longa jornada sem corticoides e sem dermatite atópica severa. Eu não tenho isso. E acho que muita gente também não tem. Chega, sabe? Acabou a palhaçada. Vamos buscar as coisas mais por nós mesmos e buscar médicos de confiança. Pessoas que realmente entendam esse movimento que está acontecendo. Tem algo acontecendo, tem muitas pessoas reclamando sobre isso, e eu acho que quanto mais pessoas falarem sobre isso, mais difícil vai ficar das pessoas ignorarem que isso existe, sabe? Então, é isso. Muito obrigada por quem viu até aqui. Eu sei que eu falei muito. Eu vou já dar tchau. Beijos.